Seja bem-vindo mais uma vez, você conectado aqui no canal Pitaco Futebol Clube. Hoje vamos estar falando aqui do título do Atlético Paranaense, se tornando então o primeiro clube brasileiro bicampeão da Copa Sul-Americana. Desde já um grande parabéns para o Furacão. Vamos analisar aqui a trajetória do título, desde a fase de grupo, os mata-matas até chegar à final. E de repente, o que isso significa para o futuro do Atlético Paranaense? Quer saber um pouco mais sobre isso aí, meus pitacos sobre isso? Vamos lá, chega mais. Então vamos começar falando sobre a fase de grupos do Atlético Paranaense, que começou então ele enfrentando Melgar, Aucas ou Aucas, eu sinceramente não sei falar o nome desse time, e o Metropolitanos. A fase de grupo do Atlético Paranaense foi relativamente tranquila, né? Pegou times de pouca expressão no cenário sul-americano e acabou assim, sobrando, né? Fez 15 pontos em 6 jogos, ou seja, ganhou 3 partidas e perdeu apenas uma. Teve 7 gols de saldo, o segundo colocado ficou 5 pontos abaixo dele na tabela. E lembrando que na Sul-Americana, na fase de grupos, classifica apenas o primeiro colocado, não 2, como é o caso da Copa Libertadores. Então a fase de grupos do Atlético Paranaense foi bem tranquila, né? Conseguiu passar sem maiores dificuldades, até porque ele é um time muito maior do que os outros, né, que foram adversário deles ali na fase de grupo. Então, essa fase de grupo foi tranquila para o Atlético, conseguiu aí bons resultados e fez o que tem que fazer. Se você entra num grupo tranquilo, você tem que sobrar. E foi isso que ele fez, entrou bem e sobrou. Uma coisa que eu gosto de salientar é o seguinte: a Copa Sul-Americana, ela é uma Copa menor do que a Libertadores. Ela é, vamos colocar assim, um título de segundo escalão no patamar do cenário internacional aqui na América do Sul. Naturalmente, a nossa maior competição é a Copa Libertadores. Tanto que alguns adversários, né, alguns times que vão para a Copa Sul-Americana são aqueles que saem da Libertadores precocemente. E aqueles que vão direto da vaga dos seus campeonatos nacionais são aqueles que não foram para a Libertadores. Então são times que estão num momento pior do que aqueles que estão na Libertadores. Então a Sul-Americana realmente ela é um torneio de segunda prateleira, mas tem que ser comemorado. Mas não é um torneio no mesmo nível da Libertadores. Tanto que você pode ver a primeira fase do Atlético, acabou pegando times, né, que são teoricamente fracos, né? E na verdade o mata-mata foi um pouco diferente. O Atlético já pegou times mais fortes, mas a fase de grupo realmente refletiu um pouco isso. Pegou times sem muita expressão. Vamos ver agora como é que foi o mata-mata? O mata-mata já foi um pouco diferente. A gente pode perceber aqui que o Atlético, já no seu chaveamento, pegou times já mais tradicionais, que a gente tem costume de ver disputando Libertadores com frequência e tudo. Por exemplo, já pegou de cara a América de Cali. O América de Cali não é que seja um grande bicho-papão da América, mas é um time conhecido. É um time que, vez por outra, você vê ele disputando Libertadores, tudo. É um time que tem ali sua tradição. É muito maior do que os times que o Atlético pegou na fase de grupos. Então o Atlético aqui já pegou, em tese, um time mais forte do que aqueles da fase de grupo. Mas também não teve dificuldade. O Atlético foi lá e, no placar agregado, meteu 5-1 e despachou tranquilo. 1-0 num jogo, 4-1 no outro e sacramentou isso aí sem muita dificuldade. Já na próxima fase, eu acho que foi o maior desafio do Atlético até a final, que foi pegar a LDU. A LDU, sim, é um time que nos últimos anos, assim, talvez 20 anos para cá, algo próximo a isso pelo menos, 15, 20 anos, é um time que tem se fortalecido e tem se mostrado forte, sim, e muitas vezes no cenário competitivo aqui da América do Sul. Tanto que já foi campeão da Libertadores uma vez, em cima do Fluminense, na decisão ali, né, contra o time brasileiro, eles foram campeões. Então a LDU às vezes tem montado times competitivos e ainda tem o seu melhor jogador, né, que é a altitude. Jogar contra a LDU na altitude é muito difícil. Não só contra a LDU, mas aliado que normalmente a LDU tem montado bons times, tem sido muito difícil, agregado a um bom time, enfrentar eles na altitude, né? Então aqui eu acho que já foi uma prova de fogo para o Atlético. A LDU foi um dos times que veio da Libertadores. Ela foi a terceira colocada no grupo da Libertadores e por isso caiu para a Copa Sul-Americana. Então o time que já veio forte. Ele veio da Sul-Americana, veio da Libertadores para a Sul-Americana e eliminou o Grêmio, né? Então você vê que já não é um time bobo. Embora o Grêmio não esteja na sua melhor fase, o Grêmio de forma geral tem um elenco bom. E a LDU tirou o Grêmio e veio enfrentar o Atlético Paranaense e causou dificuldades, né? Venceu o jogo, né, em casa do Atlético, venceu por 1-0, e o Atlético tinha uma diferença aqui de fazer 2 gols no Brasil para poder se classificar. E esse talvez tenha sido o grande jogo dessa competição.
Foi Atlético Paranaense 4 e LDU 2. Foi um jogão de bola, né? O Atlético começa perdendo, vira jogo, toma empate e vai para o intervalo com 2-2 no placar, tendo novamente que tirar 2 gols de diferença. E consegue. Né? Faz 2 gols ali com o Bissoli e acaba se classificando num jogo eletrizante. Aquele que eu acho que foi, de fato, o mata-mata mais difícil para o Atlético até chegar à final contra o Red Bull. E aí passou para a semifinal, então, e pegou um adversário novamente muito tradicional, que é o Peñarol. Todo mundo conhece o Peñarol, multicampeão, mas é um time que também, ao longo dos anos, aí, não tem montado equipes tão competitivas quanto já montou no passado. Mas é sim, um time muito grande, gigante na América, e chegou na semifinal. Então, pegar um time tradicional na semifinal tem as suas dificuldades, né? E o Peñarol ali acabou perdendo para o Atlético e tudo, mas o Atlético venceu, superou o Peñarol. Venceu por 4-1 no placar agregado, o Atlético ganhou de 2-1 no primeiro jogo, depois 2-0 no segundo jogo e acabou sacramentando a sua passagem para a final. E quando chegou na final, eu estava pensando antes do jogo, né, quem será que eu apostaria para ganhar esse jogo e tudo, e na minha visão era um jogo equilibrado, porque realmente a gente via o RB numa boa fase e o Atlético também. Mas eu falei assim, eu acho que eu aposto no Atlético, porque eu pensei em algumas questões e tudo, acho que o Atlético é um time mais cascudo do que o Red Bull, é um time mais tradicional, muito maior do que o Red Bull hoje, né? Então, e aliado a isso, tinha uma coisa interessante. A escalação do Atlético para a final, vamos mostrar aqui, ó. Se você pegar aqui para a final contra o Red Bull, foi de Santos no gol, Paulo Henrique, Thiago Heleno, o Hernandes na zaga, Marcinho, Eric, Cittadini e Abner no meio, Nicão, Kaiser e Terans no ataque. Um 3-4-3, né, armado ali pelo Alberto Valentim, e assim o Atlético foi para a final. Interessante de perceber que nesse elenco tem jogadores que participaram das outras conquistas do Atlético, as outras conquistas recentes do Atlético. A final de 2018, que o Atlético também venceu, né, a Copa Sul-Americana, e 2019, a Copa do Brasil, que venceu contra o Internacional. Alguns dos jogadores que disputaram essa final de 2021 estiveram nas outras conquistas. Por exemplo, o goleiro Santos, que é um ótimo goleiro, o Thiago Heleno, o Léo Cittadini, o Nicão, para citar alguns exemplos de jogadores que estiveram presentes nas outras conquistas. Ou seja, são jogadores que vieram, que têm vindo de uma sequência de estar constantemente disputando título, que estão acostumados com decisão, com final, com jogo tenso, e por isso eu acho que foi um fator determinante para a conquista do Atlético. Tinha no banco também, por exemplo, o Pedro Rocha, que é um jogador também já acostumado a mata-mata, jogando por outras equipes e tudo, e é um jogador muito interessante, inclusive, né, veloz, driblador. Então eu acho que o Atlético, no frigir dos ovos, ele tinha ali mais cancha nessa final. Eu acho que ele passou por um percurso de mata-mata mais difícil, pegando adversários mais tradicionais, como o América de Cali, como o Peñarol, como a LDU. Então eu acho que ele chegou na final um pouco mais preparado do que o Red Bull. E acabou que, na grande final, acabou vencendo por 1-0, né, um golaço do Nicão, né, pegou um rebote, mandou de voleio, né, fazer um gol assim na final, cara, realmente é para poucos, né, e é para ficar marcado na história. Então, parabéns demais ao Furacão, que chegou na final com merecimento, dominou a fase de grupos, dominou seus adversários no mata-mata, teve um mata-mata difícil contra a LDU e superou. E na final, acabou conseguindo ali ser mais eficiente do que o Red Bull. O Red Bull teve algumas oportunidades durante a partida? Teve, mas foi mais em chutes de fora da área, em bolas alçadas na área, né, de escanteio e tal. Mas o Atlético foi mais eficiente e conseguiu merecidamente o bicampeonato da Sul-Americana. E tá de parabéns. Também parabéns ao Red Bull, que chegou na final, né? Um time que está reconstruindo há pouco tempo, já chegou na final, né, internacional, isso também é louvável. E vendeu caro, afinal, não foi um jogo fácil, né? Então, parabéns ao Atlético, bicampeão da Copa Sul-Americana. Interessante que o Atlético agora está entre os maiores vencedores da Copa Sul-Americana. Eu vou colocar para você o cardzinho aí, ó, para você ver aqui os times que são os maiores vencedores hoje da Copa Sul-Americana. Não dá para mostrar todo mundo, que a lista é grande, mas olha lá. Boca Juniors tem 2 títulos, Atlético Paranaense 2 títulos, Independiente 2 títulos. Ali para baixo todo mundo, né, com um título. Então o Atlético está na categoria dos maiores vencedores da Copa Sul-Americana, ao lado de Boca Juniors e Independiente, que são 2 dos maiores bichos-papões do continente. Então, assim, isso é uma conquista louvável também. E eu destaco também, principalmente, eu quero falar aqui sobre o Nicão. Eu acho que o Nicão, na minha opinião, foi o principal jogador do Atlético durante a competição. A gente pode analisar, por exemplo, que
o número de assistências que o Nicão deu durante a competição. Vou colocar na tela aí também, ó. Então o Nicão deu 5 assistências durante a competição. Foi, inclusive, por essa lista que vocês estão vendo aí, o maior assistente do campeonato. Em segundo lugar vinha o Arthur, do Red Bull, e outros jogadores, mas em primeiro lugar o Nicão, com 5 assistências. E a artilharia, como é que ficou a artilharia da Sul-Americana? A gente vai ver que não tem jogador do Atlético Paranaense na artilharia. O artilheiro foi o jogador do Peñarol, em segundo lugar ficou o Arthur, e não aparece ali entre os primeiros ali ninguém do Atlético Paranaense. Mas o Nicão marcou 4 gols. Marcou 4 gols e fez o gol do título. Então, assim, foi sim, para mim, o jogador de destaque do Atlético Paranaense nessa competição, por 5 assistências, 4 gols marcados e ainda marcando o gol do título. Então, Nicão, parabéns, mandou bem demais. E o Atlético Paranaense mereceu esse título. Estou muito feliz de poder falar sobre esse título. Inclusive, me causou muita estranheza a imprensa brasileira não falar desse título. Assim, não é que não falou muito pouco, deu pouco ibope para essa partida, falaram assim, deram pouco destaque para a partida, falaram um pouco nisso. Eu realmente achei, sabe, assim, tem uma falta de respeito com os times que chegaram, lutaram, estão na final ali. Eu acho que merecia maior cobertura, merecia falar mais sobre essa final e falar mais sobre o Atlético campeão. Atlético que já venceu, então, e recentemente, 3 títulos importantes, né? Então, merece um destaque, é um time que está crescendo cada dia mais. Parabéns, Atlético. Mas eu deixo um pitaco. E para o futuro? Continuar nessa pegada, mas lembrando, a final da Copa do Brasil está chegando. E na minha visão, a Copa do Brasil é maior do que a Sul-Americana. Então, para mim, o grande jogo do Atlético do ano ainda está por vir. Embora esse tenha sido bom, tenha sido gostoso de ganhar, a final contra o Atlético Mineiro, para mim, serão os 2 jogos, né, mais importantes do ano para o Atlético. Se prepara bem, quem sabe não dá para papar mais um título esse ano ainda. Parabéns de novo ao Atlético, é um time que tem se organizado ao longo de muitos anos. Tanto que muitas vezes a gente viu o Atlético sendo um dos poucos times grandes com pouca ou nenhuma dívida no Brasil, os outros se endividando, o Atlético ali, ó, consciente, pé no chão. E isso acabou prejudicando o desempenho em campo, porque não dá para contratar grandes nomes, mas o Atlético aos poucos foi galgando esse espaço e hoje está aí na prateleira de cima do futebol brasileiro. Parabéns, Atlético, e comemora muito que vocês são campeões.